Então, o que seria lawfare? Lawfare, então, é o uso indevido dos instrumentos jurídicos para fins de perseguição política, destruição de imagem pública e inegibilidade do adversário político. Então, vai combinar ações que aparentam ser legais dentro de toda uma aura, né, de jurisdicionalidade, uma aura de tribunal, de leis, todo um linguajar legal, você vai ter o julgamento, você tem lá os julgadores, os advogados, mas essa ação de lawfare, ela serve para desestabilizar governos, para substituir regimes, para impedir candidaturas, para declarar inegibilidade, e está inserida naquilo que é o ponto fulcral, o objetivo de uma juristocracia, que é, por assim dizer, cooptar a vontade do povo, impedir que a vontade do povo se dê pelas vias naturais das eleições, pelas vias naturais de uma democracia tradicional, uma democracia constitucional. O lawfare, então, é uma ferramenta de guerra. Então, não vamos esquecer isso. É uma ferramenta de guerra. E o Maquiavel dizia, né, que você domina, você exerce o poder pela força ou pela lei. Esse é um caso clássico, não clássico no sentido de que é tradicional, antigo, porque isso é uma ferramenta nova, muito recente, que tem sido usada nos últimos 20 anos, tá? Sendo assim, o Brasil ainda, os especialistas em direito do Brasil ainda não entendem o que isso significa. É uma doutrina muito superficial aqui no Brasil. Eu fui entender e aprender sobre isso fazendo o curso fora do Brasil. Mas, por coincidência, por ironia do destino, o maior especialista conhecido, reconhecido do mundo como especialista em lawfare é o ministro do STF, que é o Zanin. O Zanin é estudado fora do Brasil como o primeiro caso de, entre aspas, tá, vencer o lawfare. É claro que não é vencer no sentido de que você vai obstar a ação necessariamente, porque no caso do Zanin, o que ele conseguiu fazer foi redimir o Lula, né? Mas o Lula foi preso. E isso é muito importante vocês entenderem, vocês da nossa audiência entenderem. Lawfare é uma ferramenta que está sendo usada e você precisa aceitar. Você que talvez tenha um lado, tenha outro, você que é um bolsonarista, você que é um petista, é claro que hoje você está feliz porque o Bolsonaro está em vias de ser preso dentro de um processo de lawfare e você ficou triste quando o Lula foi preso ou a Dilma foi empichada na mesma modalidade de ação de lawfare. Tudo bem. Você é bolsonarista, você está triste que o Bolsonaro vai ser preso e você estava feliz quando a Dilma foi empichada e o Lula foi preso. Você que é um ativista, você que tem as suas emoções apegadas a essas situações, você tem todo o direito de sê-lo e fazê-lo. Agora, os especialistas, o que causa espanto para a gente são os especialistas em direito, os advogados, seja lá no caso da Dilma, do Lula, no caso do mensalão, a P 470, e agora, no caso do Bolsonaro, e isso se dava muito, ficou muito claro lá naquelas CPIs da fake news, da Covid, etc., que aconteceram lá em 19, 20, 21, por assim dizer, desconhecimento dos operadores do direito e dos operadores da política sobre o que é o lawfare. Então, nós vimos ali muitos indiciados indo para as audiências, as inquirições e os próprios julgamentos, como que ovelhas ao matadouro. Por quê? Porque os advogados, e nós estamos vendo isso de novo no 8 de janeiro, os advogados acreditam, iludidos pela áurea de institucionalidade e jurisdicionalidade, e pelo jargão e pela aparência de um julgamento tradicional e normal, legal, ele acredita que ele está indo para um julgamento. Então, o que a gente vai ouvir muito, e vocês devem estar ouvindo muito? Os advogados aparecem e falam, eu tenho a melhor tese, eu estou com uma tese matadora, jurídica, foda, que eu vou chegar lá, botar na mesa e os ministros vão ser obrigados a libertar, a soltar
a inocentar o meu cliente. Isso não vai acontecer porque isso é uma ferramenta, primeiro, de guerra e uma ferramenta de ação política. Juristocracia, lawfare. Lawfare é uma ferramenta de ação política. Então, não é. A premissa é, isso não é jurídico. Esquece o que você estudou na faculdade de Direito. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender o fenômeno pelo que ele é, para poder combatê-lo a partir do que ele é, a partir das suas premissas. Não vai ser a melhor tese jurídica, não vai ser uma questão de definir se é inocente ou se é culpado, mas é sempre uma questão de atacar as premissas e os fundamentos do lawfare. Como eu te disse, o único especialista de verdade, de notório saber no Brasil sobre isso, está no palco, é ministro do STF, e é muito provavelmente ele que está, por assim dizer, orientando os seus pares. Pense em Alexandre de Moraes como um Sérgio Moro. Ele é um operador. Assim como Lula, né, no processo de Lula, tinha lá o Sérgio Moro como um operador, um operacional, um cara que estava ali para fazer realizar o jogo que estava já previamente determinado de que Lula ia preso e Dilma ia ser empichada. Mais uma vez, como você fala, é o teatro da jurisdicionalidade. Alexandre de Moraes também. Por trás dele tem outras coisas. E outras pessoas, outros grandes interesses. E, veja bem, ele não é o cérebro por trás disso. Essa é uma ação política. O jogo está previamente dado, a dosimetria não é dada pelo tribunal, é acertada antes politicamente, inclusive com participação do Congresso. Não se discute, não se deve discutir quem é inocente, quem é culpado, por quê? E aí eu vou finalizar essa minha parte para passar para o Bruno. Um outro pressuposto, diferente do processo judicial tradicional, onde o convencimento do juiz se dá a partir da instrução do processo, ou seja, você instrui todo o processo, coleta provas, houve testemunha, etc., para formar o entendimento do juiz. Num caso de lawfare, é o contrário. Eles já vão para o julgamento com tudo isso definido e o julgamento serve para fortalecer a tese previamente dada. As provas são usadas, por assim dizer, pescadas convenientemente. Usa-se, inclusive, provas de outros processos, como foi feito abundantemente nessas CPIs. Usou-se as CPIs da fake news, da Covid, e a investigação no STF, né, lá de 2019, das fake news também, para coletar provas, e foram gradualmente sendo usadas para o momento certo. Esqueçam, parem de falar disso como ativismo judicial, como qualquer outra coisa, e parem com essa bobeira, porque nós estamos vendo essas pessoas sendo destruídas e porque os especialistas, aquelas pessoas que estão no processo de conduzir ou participar dessas ações, eles não estão entendendo. Eu tive até uma situação que eu participei no contexto, não posso abrir como é que foi isso, porque se eu der muito detalhe, né, sigilo do cliente. Mas eu participei de duas situações como consultor para dois clientes nos processos lá da CPI, das fake news e da Covid, e nós tivemos a felicidade de vencer no sentido de tirá-los do processo, porque quando eu cheguei na mesa, doutor, vem aqui. Isso aqui não é jurídico, com todo respeito ao trabalho que o senhor está fazendo, isso precisa ser integrado à estratégia política. Comunicação, isso não é uma questão só de reputação, de salvar reputação, isso é uma questão de, primeiro, estratégia política. Ou seja, no processo de lawfare, todas as ações precisam estar subordinadas ao jogo, à estratégia, à montagem do que eu, por exemplo, no meu caso, eu faço, que é um war room. Você monta um war room tradicional lá do James Carville, aquela coisa mesmo que se usa desde a campanha do Clinton,
mas subordinando esses setores, é mais próximo de uma campanha do que de um processo judicial. Tá? Mais próximo da campanha eleitoral do que do processo judicial. Mas não é isso também. Essa é a grande questão, Breno, que os especialistas não estão entendendo. E aí o que acontece? Vai lá o advogado, fala bonito, fala um monte de coisa. A pessoa é um coitado, a pessoa não estava lá, a pessoa fez isso, a pessoa é gente boa, a pessoa não é um criminoso. Só que isso já está definido. E tem uma outra coisa, tá? E agora eu vou encerrar mesmo. Todo o pensamento, a forma mente, seja da direita identitária, seja da esquerda identitária, seja da direita neotradicionalista, a forma como eles pensam já está dada previamente, antecipadamente, esses operadores sabem como eles reagem. Então, já se prevê como eles vão reagir e a reação deles soma no processo de fortalecimento do lawfare. Então, a ação desses advogados que vão lá e falam isso, falam aquilo, isso já está previsto na ação de lawfare, isso soma, não diminui. Percebe? A ação, por assim dizer, desastrada, previsível dos agentes, sejam os réus, sejam os advogados, e isso soma, reforça, acentua as condenações, acentua o processo de lawfare, acentua o resultado esperado pelos operadores do lawfare.